Olá, eu sou Jordane Marques, instrutora Theta Healing, e vim trazer para vocês mais um vídeo da série Eu Tive um paciente cujo problema era oratória. Ele era dono de uma empresa e ele precisava fazer a apresentação da sua empresa diante de outros empreendedores, diante de públicos grandes. Ele volta e meia era convidado para dar palestras, tanto em universidades como em empresas, em círculos de negócios. E ele tinha bastante dificuldade com a oratória. Ele fez vários cursos de coaching de oratória para conseguir falar em público. O problema dele, na verdade, já vinha desde a infância. Na escola ele sofria muito bullying, na escola ele sofreu bastante, ele sofreu demais. Na adolescência dele, ele sofreu demais. E o sofrimento dele todo era decorrente da altura dele. Eu tenho 1,57 m de altura e esse meu paciente ele era menor um pouco do que eu. Os pais dele eram mais altos, ele tinha mais 2 irmãos que também eram mais altos, ou seja, ele além de ser o mais novo da família, ele era o mais baixinho da família. Para uma mulher ter 1,50 m não é talvez o maior problema da face da terra, mas para um homem traz algumas dificuldades. A namorada dele, as namoradas dele costumeiramente eram mais altas, a atual namorada dele também era mais alta. Então, com relação às mulheres, ele até não enfrentava grandes problemas, mas diante do público ele se sentia com bastante dificuldade. O que nós trabalhamos? As questões genéticas relacionadas com a altura dele e colocamos perdão em relação ao pai, em relação à mãe e em relação ao criador por ele não ter conseguido ter altura. Ele era um cara bem forte, mas era um cara bem baixinho e ele sentia bastante tristeza por Deus não ter beneficiado ele como havia beneficiado os 2 irmãos, o pai e a mãe. Quando a gente trabalhou essas questões de perdão em relação à ancestralidade dele e em relação ao bullying, ao sofrimento que ele teve no colégio, quando a gente colocou perdão por o pai e a mãe não entenderem e não terem protegido, não terem acudido, não terem ido ao colégio para defendê-lo por conta do bullying que ele sofria, quando a gente colocou perdão nessas coisas, parecia que a voz dele ia aumentando e a sensação que ele dizia ter era que agora ele era suficiente, porque naquele tempo ele não se sentia suficiente, ele trouxe isso pela vida toda. Ele era um homem de perto de 40 anos e ele carregou esse saco de pedras durante, desde a adolescência, que é onde o problema realmente apareceu, até agora. Se você tem essa dificuldade de autoaceitação, seja em decorrência da tua altura, da tua magreza, da tua obesidade, ou de qualquer dificuldade, de qualquer situação que te traz esse desconforto tão grande de autoaceitação, de amor próprio, procura um profissional Theta Healer. A gente vai encontrar a razão daquilo que está te afligindo e vai encerrar, vai reconfigurar o teu cérebro, reprogramar, colocar os perdões que são necessários, te ajudar nesse processo de perdoar e se livrar dessa sacola de pedras que eventualmente você esteja procurando se livrar. Me chama no direct que a gente conversa melhor para ver de que forma eu posso te ajudar ou talvez indicar algum dos meus alunos que possa te ajudar nesse processo de libertação dessas pedras. O que não faz sentido é continuar carregando isso. Me chama no direct, a gente conversa. Beijão, tchau, fica com Deus!